Olá, muito bom dia, meus amigos, minhas amigas, nessa segunda-feira, dia 8 de junho, um café da manhã com Rosana. Eu não apareci aqui uns 3 ou 4 dias, porque eu estava muito chateada com os acontecimentos comigo Ainda não me acostumei, gente, com esse cabelinho cortado assim, não me acostumei, vou deixar crescer de novo. Mas assim, gente, eu ainda estou com esse ouvido completamente surdo, né? Acho que a cera se acumulou, formou uma crosta. Agora eu vou começar a tomar uma medicação, a botar uma medicação. Olá, meus amigos, minhas amigas, muito bom dia neste café da manhã com Rosana, dia 8 de junho de 2026. Já tem uns dias que eu não venho aqui porque eu só faço as coisas com o coração, sabe, gente? Eu só consigo dizer o que eu penso, o que eu sinto quando eu abro o meu coração e sou sincera. Acabei de acordar, por isso a minha carinha ainda tá, ó, inchada. Mas assim, levei uns dias desaparecida porque andei triste, muito triste, chateada, incomodada. Mas chega uma hora que eu respiro forte e a fênix reage dentro de mim. E aqui estou eu de novo. Nada grave, nada demais, apenas as coisas corriqueiras de uma mulher na minha idade que surgem, né? Um probleminha no ouvido, nada de surdez, apenas ouvidos limpos com excesso de cuidado acaba trazendo algumas consequências. E aí a gente vai aprendendo, né? Mesmo na idade que eu tenho, a gente vai aprendendo. E o bom da vida é isso, a gente poder aprender. E também poder ter humildade para dizer, olha, eu errei, eu falhei. Bom, mas nesse café da manhã com Rosana, agora eu estou de volta, tá bom? E eu espero que vocês me recebam com carinho. Por isso eu lhe peço, se você gostar dessa reflexão, por favor, dê um likezinho, tá? Eu vou precisar muito. O TikTok eu já estou na porta de subir. E hoje à noite eu estarei fazendo uma live, né, no TikTok. E conto com a presença de vocês, tá bom? Vamos lá. Bom, gente, nesses dias em que eu fiquei muito chateada, né, com esse ouvido, me incomodando, nossa, não dói, mas incomoda. Aí eu mergulhei no meu silêncio para poder me entender o que realmente estava acontecendo comigo, sabe? E o que estava acontecendo comigo é que eu estou descobrindo que as coisas acontecem mesmo independentemente da nossa vontade, mas agora de uma forma mais, como é que eu diria, consistente, né? E eu descobri a importância do silêncio. Então eu fui procurar nos meus livros que tinha alguma coisa aqui sobre o silêncio. E eu quero trazer isso para vocês porque é uma coisa tão importante. Sabe, às vezes, gente, nós somos provocados pelo mundo exterior para que nós reajamos. Reajamos com indignação, reajamos com respostas, reajamos com expressões faciais, não é? Com raiva até, porque é humano, eu também sinto raiva, um minutinho. Então, o mundo às vezes vem, bate a sua porta e não pede licença não, invade. De repente você é tomado por aquilo e você responde a uma agressão, você responde a uma provocação. E aí, lendo esse livro que veio por acaso cair na minha mão de novo, aí eu vejo quão é importante a gente ter uma coisa chamada autocontrole. E o que é ter autocontrole? É você ser capaz de enfrentar qualquer adversidade que venha de fora para dentro e que mexa com a sua arrumação interior da sua alma. Não permita, não permita. Quantas vezes, pense aí, você já teve discussões com pessoas, com a vida, com situações que aconteceram, que lhe fizeram mal, que você chegou em casa mal, que você pensou, eu devia ter dito isso, eu devia ter feito aquilo, você não devia ter feito nada. Sabe aquele velho ditado que diz a melhor resposta é aquela que não se dá? Essa. Perfeita. Ah, mas eu não aguento, mas você tem que aprender a ter autocontrole e não responder, e não reagir.
Sabe por quê? Porque a força que existe dentro de você, ela é para ser usada a seu favor e não contra você. No momento em que você reage a uma provocação, no momento em que você reage a uma palavra maldita ou maldita, e você quer responder, ali naquele momento você já perdeu o domínio de si mesmo. Você já abriu, certo? Os portais da sua alma e permitiu que alguém com uma energia de baixo fluxo invada a sua energia do bem. Essa é a questão. Não permita. Tá? Ok? Olhe apenas em silêncio longamente e silencie. Gente, é uma resposta tão fantástica, sabe? Porque às vezes quem está do outro lado, que vê ele agredir, que lhe diz alguma coisa que lhe maltrata, está cheio de problemas. Com certeza está mais cheio de problemas do que você. Sabe por quê? Olha, eu nunca, e pare para pensar, desculpe, eu nunca parti para agressão com ninguém. Eu nunca tomei a iniciativa de dizer algo a quem quer que fosse. Mesmo que a pessoa me incomodasse, mesmo que eu soubesse alguma coisa que ela fez comigo, eu nunca tomei essa iniciativa porque eu sempre entendi que não valia a pena. E não vale. Agora, sempre que eu fui, vou botar no passado, não, eu vou botar em algo que aconteceu há poucos dias, para ser mais precisa, no sábado de manhã. Mas que vem aquele impacto em você, sabe? Aquela palavra que lhe incomodou profundamente porque você tinha consciência. E pior, seguida de uma mentira. Aí você tem vontade de responder. Felizmente eu me controlei muito, né? Para não dar a resposta que eu deveria ter dado ou não deveria ter dado. Eu acho que eu não deveria mesmo. Eu só fiz dizer, eu nunca fiz isso com você. Você está enganada. Porque, gente, quando você vai morar num prédio, na família, no trabalho, você vai ter que se confrontar com todo tipo de pessoa. Não é verdade? Você vai ter que se confrontar com aquela pessoa que já olha para você com disposição de lhe dizer, uma predisposição de lhe dizer algo que lhe machuque. Por que será? Muito simples. Muito simples. Você nunca fez mal à pessoa, nunca fez nada contra ela. E de repente ela vem no seu ambiente de trabalho, no seu prédio, na família, e lhe diz alguma coisa que vai te incomodar. Não é nem lhe machucar, porque certas coisas não me machucam. Eu só me machuco quando vem alguma coisa de pessoas que eu amo, de pessoas que têm o mesmo nível meu espiritual, de pessoas que coadunam com a minha maneira de pensar. Aí não só eu penso, como reflito, como ligo para a pessoa, a gente conversa e é muito bom. Agora, quando é alguém que você sabe que não quer o seu bem, não gosta de você, parará, o que é que você deve fazer? Ignorar. Silenciar. Você conseguiu, Rosana? Quase. Para a Rosana que eu sempre fui, eu posso dizer até que eu consegui silenciar um pouquinho, viu? Quase eu saio do meu trilho, mas graças a Deus, minha resposta foi muito pequena, ou eu não podia adivinhar, certo? Mas você já fez isso comigo, eu digo, eu nunca fiz isso com você, e acabou ali. Não vou deixar que essa energia penetre em mim. Não deixe que as energias negativas entrem na sua casa, na sua alma, não deixe. Sabe, às vezes você está passando a sua dor. Eu passei 4 dias aqui, no nervoso, quando chegou sábado. Aí eu fui para uma reunião em família, da família do meu marido, que eu amo de paixão. E lá foi tão bom, a gente dançou, a gente fez um pré-São João. Eu voltei tão energizada, tão bem, que aquilo que aconteceu pela manhã perdeu todo o sentido. Mas se eu tivesse brigado, se eu tivesse entrado num conflito, por nada... Gente, por nada, apenas porque eu falei mais alto, chamando o pedreiro, que agora eu sou subsíndica, aí incomodou e eu não vou deixar que esse incômodo me incomode também. O incômodo não é meu, é do outro. A raiva não é minha, é do outro. A chateação ela é do outro, não é minha. Não é minha, eu vivo em paz aqui, graças a Deus, com todo mundo.
quase todo mundo. Só 1% não. Mas a gente vive. A gente vive. Pior é conviver, com essa surdez obrigatória que vai ficar boa. Vai passar essa semana, se Deus quiser. Então, meus amores, deixe que as coisas de Deus penetrem em você. Engula sua raiva. A montanha, ela recebe vento, ela recebe chuva, ela recebe raios terríveis, mas ela se mantém de pé, silenciosamente, com uma dignidade, com a sua imponência. E haja ataques da natureza sobre ela, mas ela fica ali. E aí, quando passa o tempo, chega a primavera, chega o verão, e a montanha está ali, tranquila, serena. É assim que você tem que ser. Uma montanha de si mesmo. Uma montanha que, por mais que raios venham, você não pode permitir que eles atrapalhem você e o seu equilíbrio. Então, aprenda a silenciar. Aprenda a construir o silêncio em você. Não há nada melhor do que isso. Só responda ao bem, porque é o bem que vai sair de você. Só responda a um sorriso, a um abraço, a um bom dia. Só responda a uma mão que lhe estende pedindo uma esmola ou algo do tipo, ou uma ajuda simplesmente. Aí vale a pena. No mais, não vale a pena. São apenas nuvens que passam, raios que se dissipam, chuva que estia. E você continuará sendo uma montanha. Um bom dia a todos. Ótima semana. Tchau, tchau. Olá, muito bom dia, meus amigos, minhas amigas, nessa segunda-feira, dia 8 de junho, um café da manhã com Rosana. Eu não apareci aqui uns 3 ou 4 dias, porque eu estava muito chateada com os acontecimentos comigo ainda não me acostumei, gente, com esse cabelinho cortado assim, não me acostumei, deixar crescer de novo. Mas assim, gente, eu ainda estou com esse ouvido completamente surdo, né? Acho que a cera se acumulou, formou uma crosta. Agora eu vou começar a tomar uma medicação, a botar uma medicação. Olá, meus amigos, minhas amigas, muito bom dia neste café da manhã com Rosana, dia 8 de junho de 2026. Já tem uns dias que eu não venho aqui, porque eu só faço as coisas com o coração, sabe, gente? Eu só consigo dizer o que eu penso, o que eu sinto, quando eu abro o meu coração e sou sincera. Acabei de acordar, por isso a minha carinha ainda tá, inchada. Mas assim, levei uns dias desaparecida, porque andei triste, muito triste, chateada, incomodada. Mas chega uma hora que eu respiro forte e a fênix reage dentro de mim. E aqui estou eu de novo. Nada grave, nada demais, apenas as coisas corriqueiras de uma mulher na minha idade que surgem, né? Um probleminha no ouvido, nada de surdez, apenas ouvidos limpos com excesso de cuidado acaba trazendo algumas consequências. E aí a gente vai aprendendo, né? Mesmo na idade que eu tenho, a gente vai aprendendo. E o bom da vida é isso, a gente poder aprender. E também poder ter humildade para dizer, olha, eu errei, eu falhei. Bom, mas nesse café da manhã com Rosana, agora eu estou de volta, tá bom? E eu espero que vocês me recebam com carinho. Por isso eu lhe peço, se você gostar dessa reflexão, por favor, dê um likezinho, tá? Eu vou precisar muito. O TikTok eu já estou na porta de subir. E hoje à noite eu estarei fazendo uma live, né, no TikTok. E conto com a presença de vocês, tá bom? Vamos lá. Olá, meus amigos, minhas amigas, muito bom dia neste café da manhã com Rosana, dia 8 de junho de 2026. Já tem uns dias que eu não venho aqui, porque eu só faço as coisas com o coração, sabe, gente? Eu só consigo dizer o que eu penso, o que eu sinto, quando eu abro o meu coração e sou sincera. Acabei de acordar, por isso a minha carinha ainda tá, inchada.
Mas assim, eu levei uns dias desaparecida porque andei triste, muito triste, chateada, incomodada. Mas chega uma hora que eu respiro forte e a fênix reage dentro de mim. E aqui estou eu de novo. Nada grave, nada demais, apenas as coisas corriqueiras de uma mulher na minha idade que surgem, né? Um probleminha no ouvido, nada de surdez, apenas ouvidos limpos com excesso de cuidado acaba trazendo algumas consequências. E aí a gente vai aprendendo, né? Mesmo na idade que eu tenho, a gente vai aprendendo. E o bom da vida é isso, a gente poder aprender. E também poder ter humildade para dizer, olha, eu errei, eu falhei. Bom, mas nesse café da manhã com Rosana, agora eu estou de volta, tá bom? E eu espero que vocês me recebam com carinho. Por isso eu lhe peço, se você gostar dessa reflexão, por favor, dê um likezinho, tá? Eu vou precisar muito. O TikTok eu já estou na porta de subir. E hoje à noite eu estarei fazendo uma live, né, no TikTok. E conto com a presença de vocês, tá bom? Vamos lá. Bom, gente, nesses dias em que eu fiquei muito chateada, né, com esse ouvido, me incomodando, nossa, não dói, mas incomoda. Aí eu mergulhei no meu silêncio para poder me entender o que realmente estava acontecendo comigo, sabe? E o que estava acontecendo comigo é que eu estou descobrindo que as coisas acontecem mesmo independentemente da nossa vontade, mas agora de uma forma mais, como é que eu diria, consistente, né? E eu descobri a importância do silêncio. Então eu fui procurar nos meus livros que tinha alguma coisa aqui sobre o silêncio. E eu quero trazer isso para vocês porque é uma coisa tão importante. Sabe, às vezes, gente, nós somos provocados pelo mundo exterior para que nós reajamos. Reajamos com indignação, reajamos com respostas, reajamos com expressões faciais, não é? Com raiva até, porque é humano. Eu também sinto raiva, um minutinho. Então, o mundo às vezes vem, bate a sua porta e não pede licença não, invade. De repente você é tomado por aquilo e você responde a uma agressão, você responde a uma provocação. E aí, lendo esse livro que veio por acaso cair na minha mão de novo, aí eu vejo quão é importante a gente ter uma coisa chamada autocontrole. E o que é ter autocontrole? É você ser capaz de enfrentar qualquer adversidade que venha de fora para dentro e que mexa com a sua arrumação interior da sua alma. Não permita, não permita. Quantas vezes, pense aí, você já teve discussões com pessoas, com a vida, com situações que aconteceram, que lhe fizeram mal, que você chegou em casa mal, que você pensou, eu devia ter dito isso, eu devia ter feito aquilo, você não devia ter feito nada. Sabe aquele velho ditado que diz a melhor resposta é aquela que não se dá? Essa. Perfeita. Ah, mas eu não aguento, mas você tem que aprender a ter autocontrole e não responder, e não reagir. Sabe por quê? Porque a força que existe dentro de você, ela é para ser usada a seu favor e não contra você. No momento em que você reage a uma provocação, no momento em que você reage a uma palavra maldita ou maldita, e você quer responder, ali naquele momento você já perdeu o domínio de si mesmo. Você já abriu, certo, os portais da sua alma e permitiu que alguém com uma energia de baixo fluxo invada a sua energia do bem. Essa é a questão. Não permita. Tá? Ok? Olhe apenas em silêncio longamente e silencie. Gente, é uma resposta tão fantástica, sabe? Porque às vezes quem está do outro lado, que vê ele agredir, que ele diz alguma coisa que ele maltrata, está cheio de problemas. Com certeza está mais cheio de problemas do que você. Sabe por quê? Olha, eu nunca, e pare para pensar, desculpe, eu nunca
partir para agressão com ninguém. Eu nunca tomei a iniciativa de dizer algo a quem quer que fosse. Mesmo que a pessoa me incomodasse, mesmo que eu soubesse alguma coisa que ela fez comigo, eu nunca tomei essa iniciativa porque eu sempre entendi que não valia a pena. E não vale. Agora, sempre que eu fui, vou botar no passado. Não, eu vou botar em algo que aconteceu há poucos dias. Para ser mais precisa, no sábado de manhã. Mas que venha aquele impacto em você, sabe? Aquela palavra que lhe incomodou profundamente porque você tinha consciência. E pior, seguida de uma mentira. Aí você tem vontade de responder. Felizmente eu me controlei muito, né? Para não dar a resposta que eu deveria ter dado ou não deveria ter dado. Eu acho que eu não deveria mesmo. Eu só fiz dizer, eu nunca fiz isso com você. Você está enganada. Porque, gente, quando você vai morar num prédio, na família, no trabalho, você vai ter que se confrontar com todo tipo de pessoa. Não é verdade? Você vai ter que se confrontar com aquela pessoa que já olha para você com disposição de lhe dizer, uma predisposição de lhe dizer algo que lhe machuque. Por que será? Muito simples. Muito simples. Você nunca fez mal à pessoa, nunca fez nada contra ela. E de repente ela vem no seu ambiente de trabalho, no seu prédio, na família, e lhe diz alguma coisa que vai te incomodar. Não é nem lhe machucar, porque certas coisas não me machucam. Eu só me machuco quando eu vejo alguma coisa de pessoas que eu amo, de pessoas que têm o mesmo nível meu espiritual, de pessoas que coadunam com a minha maneira de pensar. Aí não só eu penso, como reflito, como ligo para a pessoa, a gente conversa e é muito bom. Agora, quando é alguém que você sabe que não quer o seu bem, não gosta de você, parará, o que é que você deve fazer? Ignorar. Silenciar. Você conseguiu, Rosana? Quase. Para a Rosana que eu sempre fui, eu posso dizer até que eu consegui silenciar um pouquinho, viu? Quase eu saio do meu trilho, mas graças a Deus, minha resposta foi muito pequena, ou eu não podia adivinhar, certo? Mas você já fez isso comigo, eu digo, eu nunca fiz isso com você, e acabou ali. Não vou deixar que essa energia penetre em mim. Não deixe que as energias negativas entrem na sua casa, na sua alma. Não deixe. Sabe, às vezes você está passando a sua dor. Eu passei 4 dias aqui, no nervoso, quando chegou sábado. Aí eu fui para uma reunião em família, da família do meu marido, que eu amo de paixão. E lá foi tão bom, a gente dançou, a gente fez um pré-São João. Eu voltei tão energizada, tão bem, que aquilo que aconteceu pela manhã perdeu todo o sentido. Mas se eu tivesse brigado, se eu tivesse entrado num conflito, por nada, gente, por nada, apenas porque eu falei mais alto, chamando o pedreiro, que agora eu sou subsíndica, aí incomodou e eu não vou deixar que esse incômodo me incomode também. O incômodo não é meu, é do outro. A raiva não é minha, é do outro. A chateação ela é do outro, não é minha. Não é minha. Eu vivo em paz aqui, graças a Deus, com todo mundo. Quase todo mundo. Só 1% não. Mas a gente vive. A gente vive. Pior é conviver, com essa surdez obrigatória que vai ficar boa. Vai passar essa semana, se Deus quiser. Então, meus amores, deixe que as coisas de Deus penetrem em você. Engula sua raiva. A montanha, ela recebe vento, ela recebe chuva, ela recebe raios terríveis, mas ela se mantém de pé, silenciosamente, com uma dignidade, com a sua imponência. E haja ataques da natureza sobre ela, mas ela fica ali. E aí, quando passa o tempo, chega a primavera, chega o verão, e a montanha está ali, tranquila, serena. É assim que você tem que ser, uma montanha de si mesmo. Uma montanha que, por mais que raios venham, você não pode permitir que eles atrapalhem você e o seu equilíbrio. Então, aprenda a silenciar.
Aprenda a construir o silêncio em você. Não há nada melhor do que isso. Só responda ao bem, porque é o bem que vai sair de você. Só responda a um sorriso, a um abraço, a um bom dia. Só responda a uma mão que lhe estende pedindo uma esmola ou algo do tipo, ou uma ajuda simplesmente. Aí vale a pena. No mais, não vale a pena. São apenas nuvens que passam, raios que se dissipam, chuva que estia. E você continuará sendo uma montanha. Um bom dia a todos. Ótima semana. Tchau, tchau.